Olá, mais uma vez, pessoal, dando continuidade ao capítulo 1. Vamos ao último bloco de gravação dessas aulas relacionadas ao capítulo 1, as leis universais e as leis da existência. Ok? Vamos à 15ª lei, que é a lei do amor incondicional. A expressão do amor incondicional manifestada pelos homens com consciência divina proporciona mais harmonia e paz. O amor incondicional, superior a Deus, é aquele que dás sem pedir ou esperar nada em troca. É o processo para reviver a relação amorosa eterna do ser vivo com Deus. Em resumo, podemos dizer que tudo que pode chegar ao fim, a vida, o dinheiro, as relações, a felicidade. Mas o amor deve permanecer de forma incondicional. Bem, vejamos como nós construímos a visão do que é amor. Como construímos muito de nossas visões, né, com a relação de nós para conosco mesmo e aquilo que aprendemos de nossos pais, através de nossos amigos, professores, colégios que frequentamos, filmes aos quais vemos, livros dos quais lemos. E hoje em dia eu posso dizer que, pelo menos através do meu ponto de vista, que temos uma visão muito distorcida do que é o amor. Porque nós vemos muitas coisas que, na minha opinião, são outros sentimentos disfarçados de amor, através de novelas, através de livros considerados românticos. Quantas pessoas não olham aquela história de amor, né, utilizam esse nome, história de amor, mas na verdade é sofrimento, é batalha, dando murro em ponta de faca, até que no final os mocinhos acabam juntos. Será mesmo que isso é história de amor? Ou é história de sofrimento? Ou é história de apego? Ou é história de vingança? Será que entendemos realmente o que é amor? Será que conhecemos a forma de amor incondicional? Vocês já pararam para pensar o que é um amor incondicional? Alguém que ama vocês incondicionalmente, ou seja, que não lhe impõe condições para que lhe ame? Que vai lhe amar você sendo bom ou mal, rico ou pobre, gordo ou magro, alto ou baixo, feio ou bonito, homem ou mulher, não importa a forma com a qual você seja, você sinta, você faça. Deus nos ama incondicionalmente. A espiritualidade de luz nos ama de forma incondicional. Não nos impõe condições para que sejamos amados. Isso significa que eles aceitam todas as nossas atitudes? Podemos dizer que eles respeitam nossas escolhas, mas que eles não pegam tudo aquilo que executamos para eles. Eles não se permitem ferir por todas as nossas formas de interação. Tente ofender um espírito de luz. Ele não vai se importar pela opinião que você tem dele. Ele sabe quem ele é. Se formos ignorantes, se nós formos tentar ofender o outro, e o outro sabe quem ele é, qual a necessidade dele se irritar com aquela ação? Assim é conosco.
Já pensaram toda e qualquer pessoa que vem até nós, que tenta nos humilhar, que tenta nos ofender, ele só consegue se nós permitirmos. Se eu não permitir isto, ele não consegue, ele não alcança seu objetivo. Mas voltando ao assunto do amor incondicional, sempre colocamos uma condiçãozinha, mesmo que pequena, para poder amar o outro. Ah, não, eu só vou te amar, meu filho, se você tirar 10 na escola. Ah, eu só vou te amar, meu filho, se você lavar a louça para mim. Ah, não, eu só vou te amar se você passar o final de semana com a mãe. Ou com o pai. Ou isso ou aquilo. Ah, quer dizer que eu sou obrigado a amar aquela pessoa que me maltrata? Eu costumo dizer que me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Agora, animar. Agora, amar esta pessoa não significa que você tem que aceitar, que você tem que se deixar humilhar, que você tem que apanhar. Relacionamento não aceita tudo. Amor aceita tudo porque é incondicional. Eu posso amar uma pessoa, mas não querer conviver com ela. Ou é difícil amar, eu posso pelo menos não odiá-la e não desejar o mal a ela. Já é um início. E conviver com ela ou não. Quantas formas distorcidas de amor nos são impostas ou influenciadas? Já pararam para pensar sobre isso? Muitos de nossos problemas decorrem desta lei. Vamos nos trabalhar em cima desta lei e trabalhar nossos pacientes muito em cima desta lei. A 16ª lei, a lei da afinidade. Tudo na nossa vida condicionada não acontece por mero acaso. Há afinidades que explicam propósitos e consequências de acordo com o nosso nível de consciência. Em resumo, podemos dizer que esta lei é similar à lei da atração, pois são afinidades, desejos ou projetos em comum que também nos levam ao encontro de outras pessoas afim com aquilo que desejamos. Por exemplo, se eu tenho a ideia de pôr ou de montar uma instituição de caridade em prol dos animais, em prol dos idosos, em prol das crianças ou das pessoas carentes, de repente começam a surgir pessoas afim deste projeto. De repente começam a surgir pessoas que pensam da mesma forma. E aí muitas vezes eu posso pensar, nossa, que bacana, ou então que coincidência. Coincidência, vocês podem ter certeza que é uma coisa que não existe. Que é uma palavra que nós, seres humanos, criamos para explicar algo do qual não fazemos, ou melhor, não fazíamos, a menor ideia de como funcionava. Mas acreditem, coincidências não existem. A 17ª lei, a lei da abundância. Nós criamos a realidade que queremos, conforme nossos interesses, ou melhor, nós vemos a realidade que queremos, mas a realidade que este universo é um sem fim de abundância. Veja-se a sua imensidão, veja-se a quantidade de recursos que a Terra nos dá, veja-se o quão pouco realmente necessitamos para vivermos, em paz e em abundância. Todos os seres humanos contêm em si todo o potencial para fazer das suas vidas um paraíso de grande felicidade.
No entanto, a generalidade da espécie humana, imersa na ignorância divina, escolhe viver em um planeta de escassez e assim cria a sua ilusória realidade. Em resumo, podemos afirmar que o universo e mesmo a Terra é infinita em sua abundância. Porém, nós criamos nossa própria miséria através de nossos pensamentos, ações e atitudes. A riqueza, assim como vários outros sentimentos, ou melhor, todos os sentimentos, têm o seu ponto de origem, você mesmo. O que está dentro de você, o que está dentro de cada um de nós. A felicidade é assim, a tristeza assim, tudo tem como origem ou como ponto inicial o nosso lado de dentro. O que pensamos, o que formatamos sobre aquilo, o modelo que temos sobre aquilo. A riqueza também é assim. Então, para ter riqueza, eu preciso acreditar que sou rico. Eu preciso acreditar que sou próspero. E isso vale para tudo. Para a saúde, para o relacionamento, para o amor. Eu preciso ser rico e próspero comigo mesmo, com coisas que só dependem de mim criar. Como, por exemplo, a felicidade. Eu posso criar quanta felicidade for para mim e posso criar para os outros. E ainda assim não vai terminar, não vai acabar, não terá fim. O amor da mesma forma. Eu posso criar quanto amor eu desejar para mim. Posso doar aos outros e ainda assim terei muito amor para mim. E ainda assim receberei de volta. Então, se acreditamos que somos capazes de fabricar amor incondicionalmente para todos, por que não poderia ser o mesmo com a felicidade, com a saúde, com a riqueza, com a prosperidade, com a vontade, com a inteligência, com qualquer coisa que desejar? Utilize as suas capacidades, utilize a sua sabedoria, o seu conhecimento. E se você não tem sabedoria, e se você não tem conhecimento, busque, corra atrás. O conhecimento nos dias de hoje está acessível a todos. A sabedoria só adquirimos através da prática. Eu costumo dizer que a sabedoria é a lição já aprendida. Ou seja, eu já passei por aquela situação, eu já aprendi, eu já entendi como é. Então eu tenho sabedoria sobre aquela situação. Eu tenho controle sobre mim quando aquela situação ocorre. Porque está fora de mim, eu não posso controlar. Então, a partir do momento que a riqueza nasce dentro de mim, e a partir de que eu jogo ela para o universo, eu não controlo ela no universo. Ela simplesmente cresce, cresce, cresce até se tornar real aqui no meu mundo, no plano físico. Mas outras formas de prosperidade são instantâneas. A questão prosperidade, na minha opinião, não está relacionada apenas ao financeiro. A pessoa que é próspera para mim cresce em todos os âmbitos constantemente. Eu cresço no amor, eu cresço na felicidade, eu cresço na saúde, eu cresço na beleza, tanto interna quanto externa. Eu cresço na capacidade, na inteligência, na sabedoria. Eu possuo um crescimento constante. Vamos à 18ª lei, a lei da ordem universal. Quando estudamos detalhadamente a física, a química e a biologia e outras ciências durante o colégio e a universidade, ficamos surpreendidos com a complexidade da vida e do universo. Toda a ordem e propósito de todas as interações que compõem o corpo, desde os órgãos às células das moléculas aos átomos.
Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito divino. A vida é funcional, adaptável e sustentável neste planeta. Qualquer desajuste no equilíbrio, neste sistema planetário, apenas a causa a desarmonia e tentamos, quase sempre inutilmente, nos adaptarmos a restabelecermos sua funcionalidade e sustentabilidade de novo. Não existem erros nem acasos. Todas as lições são aprendidas com amor ou sofrimento. E o propósito da evolução é seguido de acordo aos propósitos do Supremo Controlador. Como disse um sábio, a tua maior liberdade está em escolheres seguir alegremente o teu destino, cumprindo-te com as leis divinas. Em resumo, podemos dizer que nada é por acaso e tudo segue conforme as leis e ordens universais. Eu sempre digo que o universo ele possui uma matemática complexa, porém extremamente precisa. Nada, absolutamente nada ocorre por acaso. Nem mesmo uma folha que cai de uma planta. Nem mesmo uma pedra jogada aleatoriamente em uma rua, em um quintal com outras pedras, com britas. Eu não tenho nem animais domésticos em casa e de repente acontece uma infestação de pulgas. Tem um porquê. A geladeira queimou. Tem um porquê. Nem porque ela já esteja velha, certo? Mas se por acaso você tem um aparelho doméstico novo e de repente ele queima, e de repente queima outro, e mais um, e outro, e assim consequentemente, pode ter certeza que isso está querendo lhe dizer alguma coisa. Tudo tem um porquê, gente. Tudo nesta vida acontece porque atraímos determinada situação. Ou ela vem em decorrência de outra atitude nossa que jogamos para o universo, que ela foi, deu a volta em toda a Terra e chegou até você novamente. Ou porque eu já escapei, porque eu já empurrei com a barriga outra vez essa situação. Então ela vem de novo até que eu entenda aquilo que eu preciso entender, em ciclos cada vez mais curtos, cada vez menores. É assim que o universo é construído, é assim que ele funciona. A lei da unidade. É apenas por simples ilusão existencial humana que parecemos separados entre corpo e alma. Os nossos sentidos limitados e imperfeitos são a expressão da nossa inconsciência, enquanto os sentidos conscientes da alma são perfeitos e ilimitados. No entanto, por causa da nossa ignorância de quem realmente somos, parecem separados. Nós somos pessoas porque Deus é uma pessoa. A diferença é que somos pessoas infinitesimais e Deus é a pessoa suprema infinita, ou seja, a suprema personalidade de Deus. Em resumo, podemos dizer que todos somos um e que o que faço aos outros faço, na verdade, a mim mesmo. Essa é uma lei incrível. Várias e várias vezes, não são raras, acontece muitas vezes, eu diria que constantemente eu me ver na mesma situação que meus pacientes. Isso falamos pelas questões do reflexo, aquilo que eu não gosto no outro é algo que eu também reproduzo, que eu também faço, que eu também executo.
em maior ou menor grau? Sim, é por causa disso. Mas muitas vezes a gente percebe que, poxa, é exatamente a mesma situação que aquela pessoa, os personagens são outros, mas o meu cliente passa, eu também passo, o meu aluno passa, eu também passo. Por que situações assim acontecem ou chegam até nós, até o nosso conhecimento? Não sou só eu passando por aquilo. Tem muitos outros passando pela mesma situação. E somos todos um. Estamos todos aprendendo as mesmas lições. Assim, desta forma, também é construído o universo. Assim, desta forma, também funcionam as leis divinas, as leis universais. Gente, olhem à sua volta. Percebam quantas pessoas que conhecemos que passam pela mesma situação que nós. Às vezes até pode se alterar um pouco ou altera o sexo. Você está passando por um problema e você tem uma amiga que passa pelo mesmo problema. É tudo para aprender, é tudo para olharmos como um só. É tudo para auxiliar como um só. E às vezes, vendo e ajudando aquele meu amigo a resolver o problema dele, eu estou encontrando a solução para o meu problema. Através de diversos pacientes que me procuraram, também encontrei diversas soluções para problemas que eu tinha. E muitas vezes trato ao meu paciente e a mim ao mesmo tempo. Ou mesmo até quando eu não faço isso, muitas vezes eu terminei de atender aquela pessoa, eu também sinto um alívio. Por quê? Porque muitas vezes eu já estive envolvido com ela em um passado. Distante, pode ter sido 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 vidas ou até em outro planeta que eu estive envolvido com aquela pessoa. E neste dia eu encontrei a libertação, a resolução do problema. Desta forma, eu trabalhei com ela, eu busquei, eu também encontrei a solução para os problemas. A 20ª lei, a lei do compromisso. Uma forma de consciência superior só consegue ser realmente livre e totalmente realizada em felicidade quando conseguir libertar e compartilhar essa felicidade a todos os outros seres, no sentido verdadeiro do espírito, por virtude da lei do propósito. Parece-nos que a energia superior do universo sempre percorre no sentido do amor divino, e tal acontecerá mais tarde ou mais cedo na história dos homens, de acordo com seus níveis de consciência. Só que ao mesmo tempo, Deus nos dá liberdade completa. E quando fazemos mau uso dessa liberdade, ficamos cobertos pela ilusão material, a partir do ego falso, e por isso temos que nascer do mundo material que funciona como uma prisão. Em resumo, podemos dizer que de nada serve o conhecimento e sabedoria se não for utilizado em prol de si e dos outros. Quantos não são as pessoas que, a partir do entendimento de algo, do conhecimento de algo, de uma informação, digamos, privilegiada, há exceções, claro que devem ser mantidas aqui no plano físico, mas, por exemplo, eu sei como resolver esse problema de matemática. Eu não ensino o outro. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o meu emprego para aquela pessoa. Eu tenho medo que aquela pessoa se saia melhor ou produza melhor do que eu
aquele determinado produto, o medo da competição, o medo de ser rebaixado pelo outro, o medo de falta, de carência, de não ter espaço para as duas pessoas compartilharem o mesmo conhecimento, os mesmos objetivos. Se nós entendêssemos o quanto as possibilidades se abrem a partir da partilha, a partir do momento que duas pessoas buscam o mesmo objetivo, o que nos leva a crer que é tão difícil isso, que somos tão mesquinhos muitas vezes, porque queremos aquilo só para nós. E não estou falando só de conhecimento, estou falando também de amor, de atenção. Quantas vezes quero o amor do meu marido só para mim? Quero a atenção dele só para mim? Ou do meu pai, ou da minha mãe, ou enfim. Quantas vezes cultivamos isso em nossa vida? Devemos pensar em todos os tipos de problemas que atraímos para a nossa vida agindo dessa forma, pensando desta maneira. Toda forma de conhecimento, de sabedoria, deve ser compartilhada, deve ser aberta, deve ser divulgada ao mundo, para que todos tenhamos as mesmas oportunidades, para que todos aqueles que necessitam possam crescer, possam ter acesso, independentes de ricos ou pobres, de terem frequentado a escola ou não. Se você tem como ajudar aquele seu amigo com um conhecimento, com um conselho que ele não possui, faça isso. Ajude-o, auxilie-o, auxilie aquela pessoa. E a todos aqueles que você puder ajudar à sua volta, com algum tipo de conhecimento, com algum tipo de esclarecimento, de entendimento. Vamos à 21ª lei, a lei da eternidade. Na realidade, não existe tempo ou espaço, amor incondicional, a Deus e aos homens e às suas criaturas. Deus é um só, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Um estudante, onde está Deus? Você pode me mostrá-lo? Srila Prabhupada respondeu: bem, você verá, não agora, quando as suas atividades pecaminosas amadurecerem, quando a morte chegar, você o verá. Isto está acontecendo. Conclusão: necessitamos mudar urgentemente nosso foco de atenção. Temos, sem dúvidas, uma vida humana material. Porém, necessitamos realizá-la com inteligência e consciência, mas, no entanto, só poderemos alcançar este estado de amor, paz e felicidade quando verdadeiramente cultivarmos nossa vida espiritual. Afinal, em última análise, somos almas espirituais eternas e não apenas estes corpos físicos temporários. Somos eternos. Essa é uma grande ideia, uma grande informação que aqui no plano físico é pregada por muitas religiões espiritualistas. Não somente o espiritismo, mas ao espiritismo, o budismo, o hinduísmo. São algumas das poucas religiões que têm o conhecimento de que acreditam na encarnação, na reencarnação. Temos a Umbanda também, o Candomblé. Todas essas religiões trabalham a questão de vida após a vida, né? Que estamos aqui em ciclos encarnatórios. E Deus existe? Será que Ele é da forma que nós colocamos Ele, que nós o projetamos? Porque nós temos a ideia, as intenções de sempre fazer comparações
né? Como eu sei se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou gordo, se eu sou magro? Eu me comparo com outra pessoa, eu olho para o outro. Então, muitas vezes, nós tentamos criar Deus da mesma forma que nos vemos. Deus usa barba, tem cabelo comprido, é um velhinho sentado no topo de uma montanha, numa cadeira muito confortável. Como é Deus? Cada um constrói Deus à sua forma, à sua maneira, ao seu pensamento. E com essa construção, com essa visão que fazemos dele, buscamos ver um pouco de nós nele. Procuramos as semelhanças entre nós e ele. Nós costumamos pensar dessa forma, o ser humano costuma agir desta maneira. E será que ele é como nós? Eu tenho a seguinte visão de que Deus é literalmente tudo. Ele é este quadro atrás de mim, ele é esta câmera que está me gravando, ele sou eu, ele é você, ele é o seu inimigo ou a pessoa que você considera sua inimiga, ele é a pessoa que te ama, ele é seus pais, seus irmãos, seus tios, ele é tudo. Nós somos tudo e todos somos um. De uma forma muito rápida e resumida, é dessa forma que eu encaro Deus. E encaro a eternidade das coisas. Tudo está em constante transformação. Hoje eu sou esta pessoa que está aqui conversando com vocês, falando através desta aula. E daqui a 100 anos eu posso ser mulher, eu posso ser homem novamente, enfim, eu serei outra pessoa. Eu estou em constante transformação, em constante mudança, em constante aprendizado. Enquanto eu faço, eu aprendo. E se eu não faço, eu não me permito aprender. Agora eu vou falar com vocês sobre as 5 leis da existência. E essas 5 leis da existência foram passadas por um extrafísico chamado Bashar. Segundo ele, estas 5 leis da existência existem em todas as realidades, todos os mundos e todas as dimensões. A primeira lei: você existe. Ponto. Muito simples, eu diria. Todos nós existimos. De que forma? Muitas. E ainda existiremos de muitas formas. O um é tudo que existe, e tudo que existe é o um. Então, ele é mais um dos espíritos que afirma que todos nós estamos ligados de alguma forma. E que todos, na verdade, somos o mesmo. Somos Deus. Assim, talvez, de uma forma analógica, podemos olhar para o nosso corpo e pensar que cada célula que compõe ele é uma parte de nós, isso é claro e óbvio. Mas Deus talvez seja o eu aqui todo, completo, o corpo todo, e cada célula do meu corpo seja uma pessoa encarnada na Terra, ou um espírito, ou uma galáxia. São várias formas de se comparar. Eu gosto de pensar dessa forma. Terceira lei: tudo que existe é aqui e agora. Passado e presente são localizações, são direções, são pontos de referência que necessitamos ter para entender os fatos. Mas tudo o que existe é aqui e agora. Passado e futuro são uma coisa só, e presente. Claro. Quarta lei: o que você coloca para fora, você recebe de volta. Tudo que mandamos para o universo retorna a nós, independente das outras leis, da lei da atração e tudo mais. E quinta lei: tudo muda.
menos as 4 primeiras leis. Ou seja, em um universo ou outro, as leis da existência, ou melhor, as leis divinas, podem até mudar, mas as da existência não. São sempre as mesmas. Bem, pessoal, eu vou encerrando, já passei um pouco do tempo planejado, este terceiro bloco, certo? Da aula do capítulo 1, das leis divinas e as leis da existência, as leis universais, podemos dizer assim também, e as leis da existência, ok? E vamos dar continuidade na próxima aula ao capítulo 2, que é o agregado humano, e ao capítulo 3, que são os 7 corpos. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.